Bom, vamos dar início à segunda parte de gestão de projetos. Bom, vamos apresentar agora a ferramenta de Gantt, que é um dos meios utilizados para gerir atividades de um projeto. Desenvolvido em 1917 pelo norte-americano Henry Gantt, o gráfico de Gantt é uma ferramenta muito utilizada para gerir atividades de um projeto, consiste em uma matriz com o tempo de projeto na horizontal e na vertical a descrição das tarefas. Vamos aqui montar um exemplo, aqui embaixo tem a tabela com as tarefas listadas, assim como o prazo e as dependências. O gráfico de Gantt a gente faz assim, dias trabalhados aqui na horizontal, os 13 dias que nós temos para montar o projeto, e aqui as tarefas que nós temos que fazer a combinação de uma forma que seja atendida as dependências e também não extrapole o prazo. Bom, a tarefa 1 ela tem duração de 3 dias e não tem nenhuma dependência. Se ela não tem nenhuma dependência, a gente pode começar por ela. Ela dura 3 dias. A gente faz aqui um traço indicando 3 dias. A tarefa 2 depende da tarefa 1 e dura 3 dias também. Se ela depende da tarefa 1, ela só pode começar quando a tarefa 1 terminar, ou seja, ela só pode começar aqui. E dura 3 dias. A tarefa 3, ela dura 5 dias e tem uma dependência da tarefa 2. Então ela só pode começar no 7º dia, quando a tarefa 2 já tivesse acabada, e dura 5 dias desde então. A tarefa 4, ela tem 7 dias e só tem dependência apenas da tarefa 1. Se ela só depende da tarefa 1, ela pode começar aqui, no 4º dia, quando a tarefa 1 já estava concluída. E durante 7 dias ela vai ser concluída. Agora, a tarefa 5, ela tem uma dependência de 3 e de 4. Se ela tem essa dependência de 3 e de 4, ela só pode começar quando ambas as tarefas estiverem prontas, estiverem concluídas. Então, ela só pode começar aqui no dia 12. Então, no dia 12, começa a tarefa 5. No 13º dia, teu projeto está pronto. Um outro método usado também com esta mesma finalidade é o método de PERT, aliado à técnica também de CPM. O que a gente chama de PERT CPM. Criado na década de 50, o PERT, que está aqui a descrição em inglês dele, é uma metodologia utilizada para planejar, coordenar e controlar o andamento de projeto com diversas atividades. Ele foi criado com uma finalidade, que foi controlar grandes projetos militares. Ele foi criado por 3 entidades, uma militar e outras 2, uma que fabricava material bélico e uma empresa de consultoria. Já o CPM, ele foi criado no final dos anos 50 também, na década de 50, tem por finalidade principal coordenar e controlar as atividades que não possuem folgas, que seja o caminho crítico, um caminho que se uma atividade emperrar, ela atrasa todo o restante, ela atrasa o projeto como um todo, Embora criados separados, a junção dos dois métodos oferece uma ótima ferramenta de gestão de projetos. Projetos estes que envolvam muitas atividades com diferentes tempos de início e fim. Ela é representada na forma de um diagrama de rede, que podem apresentar 2 tipos de construções: atividades representadas em setas
e atividades representadas em nós. Aqui nós vamos se prender um pouquinho mais nas representadas em setas, tá? Porque em nós ela tem uma outra particularidade, são mais simples, né? Mas no final a gente vai até ver um exercício a respeito dela representada nos nós. A regra de montagem de um diagrama de rede com representação das atividades em seta. Bom, nós representamos, né, as tarefas com setas sempre apontando da esquerda para a direita. As tarefas sempre devem estar entre duas etapas, né, que são representadas por círculos. Então, os círculos são as etapas. As tarefas não podem ter o mesmo fim e o mesmo início. Sempre que isso ocorrer, deve usar o artifício da tarefa fantasma, que é representado por uma seta pontilhada sem tempo de duração. Agora nós vamos ver aqui um primeiro exemplo, né, de como montar uma rede PERT CP/M através do mesmo exercício que nós vimos o diagrama de Gantt, até mesmo para a gente poder ter uma noção de como ambos funcionam. O gráfico de Gantt, ele tem uma simplicidade muito grande. O PERT CP/M ele já é um pouquinho mais complicado. Então, no caso aqui, nós vamos ter aqui a etapa início, né, início, que nós vamos chamar de atividade 0, de etapa 0. Nós vamos ter aqui A, que não depende de ninguém, né, vai ser a tarefa, a primeira atividade a ser executada. Ela tem uma duração de 3 dias. Aqui nós temos uma outra etapa, vamos chamar isso agora de 1. Agora, dependendo dessa tarefa 1, nós temos a tarefa B e a tarefa D, que ambas dependem de 1. Então aqui eu já posso ter B igual a 3 e D igual a 7. Outra coisa, as setas elas não precisam ser proporcionais ao tempo de duração, não. A gente sempre procura desenhar de uma forma que fique mais entendível, né? Que não precisamos se prender a tamanho de setas, embora às vezes uma tenha que ser maior do que a outra. Então aqui eu vou ter uma etapa e aqui eu vou ter uma outra etapa. Essa aqui eu vou chamar de 2, essa eu chamo de 3. Agora eu tenho a tarefa C, que depende da tarefa 2. Então eu puxo aqui mais uma etapa, que eu vou chamar de etapa 4. Agora eu tenho uma tarefa que C igual a 5. Eu tenho uma tarefa E que depende da tarefa 3 e depende da tarefa 4. Bom, se ela depende da tarefa 3 e o outro depende da tarefa 4, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos finalizar na mesma etapa. Vamos fazer a finalização na mesma etapa, de forma a ficar mais entendível, senão a gente vai ter que usar uma etapa fantasma desnecessária. 7. Aqui nós vamos chamar de 3. Agora sim, a gente começa aqui com a tarefa 5, que está representado pela letra E, com duração de 2, que vai estar ligado diretamente ao nosso fim, a etapa fim, que nós vamos chamar de etapa 4. Agora, o próximo passo é calcular o tempo de início de cada etapa, né,
o tempo de início de cada etapa. Você tem como se tivesse uma linha de tempo, né? Então aqui no tempo zero é o início do teu projeto. Tempo zero. A tarefa A, ela vai de 0 até 3. Aqui está a tarefa A. A tarefa A vai tomar todo esse espaço de tempo aqui. Correto? A tarefa B, ela vai começar quando A acaba. Ou seja, aqui acabou com 3, ela começa no 3. E vai levar mais 3 tempos. Então ela vai pegar aqui até o 3 mais 3, 6. Então ela vai terminar no 6, onde vai ser essa etapa aqui, vai ser a etapa fim, 6. B vai pegar toda essa área aqui. Agora, a etapa 3, ela vai começar no tempo 11, mas a gente vai guardar ele aqui, que a gente não sabe porque aqui embaixo tem uma outra etapa. Aí nós precisamos ver, ó, 3 com 7 dá 10. Vai ser sempre assim o critério. Quando tiver dois caminhos, né, eu tenho o seguinte, que daqui para lá, quando eu estiver calculando esse primeiro tempo, eu vou daqui para lá calculando. Eu sempre vou aceitar o maior valor. Quando eu for calcular o menor tempo voltando, eu sempre vou calcular pelo menor valor. Quando estiver voltando, eu aceito o menor e descarto sempre o maior. Aqui, como 11 é o maior, eu vou aceitar o 11 e vou descartar o 10. Daqui para lá, eu tenho 11 mais 2 igual a 13. 13 é o meu tempo total do meu trabalho, né, do meu projeto. Aqui ele terminou no 6, o B. Então o B está aqui. Agora comecei a C no 6 e terminei no 11. C tomou todo esse tempo. E E começou no tempo 11 e terminou no tempo 13, me tomando todo esse tempo aqui. Isso aqui embaixo eu estou fazendo só de apoio para a gente poder entender mais ou menos como é que funcionam as coisas. Não é necessário fazer isso não. Vou pegar uma cor violeta aqui, porque D está começando no 3, né? E está terminando no 11. Só que ele precisa só de 7 tempos. De 7 até 11, 7 com 11, 10. 7 com 3, 10. Para 11, 1. Eu tenho 1 de folga. Então a minha tarefa 7, ela tem esse espaço aqui, né, a tarefa D, que ela vai do 3 até, melhor, até o 11. Mas ela só precisaria vir até o 10. Ou seja, ela tem uma folga. Ela tem aqui um dia de folga. Agora, vamos calcular a data, o dia, né, de término voltando. Ó, eu boto 13 aqui, porque no último tempo, a não ser se o cara tivesse dito assim, você tem 15 dias para entregar o projeto, e então aqui entraria o 15 como a data mais tarde, né, de término. Mas como eu tenho 13 dias, eu estou com prazo apertadinho, né, o caminho crítico, ele vai ter os 13 dias aqui. Aí 13 menos 2 dá 11. 11 menos 5 dá 6. Aí 5 menos 3, 6 menos 3 dá 3. Só que eu tenho aqui outro caminho, né? 11 menos 7 dá 4. De lá para cá, eu sempre aceito o menor.
4 é o maior, então descarto, fico